Estamos de volta aqui no Consultório de Família. Muito obrigada por sua companhia. Pode mandar aqui seu e-mail quando você quiser, fazendo sua pergunta. Quero mandar um abraço para a Linete, que escreve para a gente, agradecendo pelo programa. As perguntas também, nós vamos acompanhando você também ao longo do programa e te respondendo. Todos muito bem-vindos aqui com a gente. A minha dica de leitura no programa de hoje, já que estamos falando de educação e de criança, é o livro Orientação à Criança, da escritora e educadora Ellen White. Orientação da Criança. Aqui você encontra uma série de textos, de orientações bem específicas sobre como educar o seu filho. Você vai encontrar aqui, por exemplo, falando sobre o lar, a formação do lar, a importância da escola em casa, quando começar a educação da criança. Gostei disso aqui. Amigos queridos aqui comigo, a Vivian e o professor José Luiz. Qual é o momento ideal para uma criança ir na escola? Será que depende de cada família, depende de cada caso? O que acontece nesse sentido? Inclusive tem uma pergunta aqui de uma mãe perguntando exatamente isso. A Lívia pergunta para a gente, quando ir à escola? Quando nós começamos a analisar, a sociedade hoje ela está bem diferente de anos atrás. Hoje algumas famílias elas têm a necessidade de que o casal saia para trabalhar. Agora, se for possível que a mãe esteja em casa, é bom que essa criança ela aprenda já a ser independente nos seus primeiros anos de vida, a sua questão de higiene, ela já vai ao banheiro sozinha, ela já sabe escovar o seu dentinho, ela já sabe se limpar, isso ela aprende em casa. A partir do momento em que essa criança ela já está desenvolvida nessa rotina do lar, aí sim ela seria o melhor que ela fosse para a escola, mas não tão pequena, já sabendo essa rotina, como se cuidar. Eu vou contar uma experiência minha, que deu certo. Okay. Nós ficamos com a nossa filha até 5 anos e meio em casa. E ali eu ensinava exercícios de coordenação motora. E eu acredito, e agora também com os estudos que a gente vai tendo, científicos, de que a mente da criança ela se desenvolve mais quando ela está no ambiente do lar, quando a mãe é a professora, do que quando ela vai para uma escola. Então, quando ela chegou para entrar no pré, a coordenadora fez os testes com ela e queria colocá-la na primeira série. E eu disse que não. Era para ela continuar com crianças da idade dela. Então, ela fez ali meio período de pré e no outro ano ela foi para... Então, eu acredito que a criança, quando ela está já bem habituada, ela se conhece, ela se defende mais, porque a criança ela fica muito vulnerável no ambiente escolar, né? Então, ela já está se defendendo, aí sim ela poderia. E isso vai fazendo com que ela tenha um reflexo mais amplo, ela consiga responder as coisas mais fácil, ela seja mais segura. Já leve conceitos de casa, aprendidos no seio da família, seus valores, né? Mais firmes. Agora, isso abre uma outra questão, professor, que a Vivian está me contando, que é uma palavra absolutamente assertiva, no sentido da educação comprovadamente melhor quando ela começa, especialmente em casa, com todos esses cuidados. Mas ela também falou da necessidade. N famílias têm a necessidade de, por exemplo, pôr um filho na creche. E as mamães deixam o bebê na creche com o coração partido porque elas precisam ir trabalhar para a manutenção do lar e etc, etc. O que você diz a respeito dessa situação? Sem deixar as mães aflitas. Bem, eu entro no meu trabalho, chego na escola às 6h30 da manhã. Então, quando eu estou chegando, no meu trajeto eu encontro mães carregando crianças, algumas vezes com muito sofrimento devido já ao tamanhozinho, né? Levando para a creche para depois ela ir para o trabalho. E algumas vezes vem arrastando a criança. Né? Eu fico penalizado. É uma situação desse mundo situações em que a mulher tem que ajudar na renda familiar, ou talvez o esposo desempregado. E a criança é que vai sofrer, porque por melhor que seja a creche, ela não substitui nunca a mãe, nunca o pai, nunca a família. Então eu vejo isso como um acidente, uma tragédia do nosso tempo. Mas que traz prejuízos para a educação e para a formação da família. Mas muito prejuízo. A criança não vai ser aquela criança perto da mãe. E a mãe muitas vezes precisa, se tem uma renda familiar razoável,
ela deveria ficar com a criança. Na medida do possível, ficar talvez até seus 5 anos com a criança. Depois, quem sabe, né? Eu fico eu fico triste, eu me aborreço de ver esse quadro de mães caminhando de uma certa distância do ponto de ônibus até a creche, arrastando a criança, às vezes com peso, com a sacola. Mas isso é uma ideia de um homem que teve... Quantos filhos o senhor teve? Ou 5 filhos. Tem 5 filhos. Isso é uma ideia sua como pai, como homem, ou também é uma ideia sua que tem uma base científica por conta da sua formação como educador? O que os estudos nos dizem, que prejuízos tem para uma criança? Deixa eu só ler esse e-mail aqui enquanto vocês me dizem isso. Quem escreveu aqui pra gente, uma amiga, ela diz assim: Darleide, tenho um filho que completa 4 anos em fevereiro. Este ano resolvi deixá-lo ir à escola por não ter nenhuma criança com quem ele pudesse brincar e conviver no dia a dia. Inclusive, a escola é ótima com relação a respeitar a religião dele, somos cristãos, e com relação a ele ser vegetariano, sempre fazem comidinhas gostosas, bem exclusivas para ele, mas tenho notado que depois que ele foi para a escola, ele tem ficado mais impaciente, mais nervoso, mais impertinente, nos desafia, desobedece a tudo que falamos, ou seja, ficou muito rebelde, ele ficou rebelde. Numa tentativa minha de melhorar a situação, pedi para que ele mudasse de turma, coloquei para que ele fosse para uma outra sala, e isso fez melhorar, melhorou muito mesmo, mas mesmo assim não me sinto bem, minha consciência dói, pois sinto que estou perdendo a infância dele e que este tempo eu poderia estar aproveitando para ensinar mais sobre Jesus, por exemplo, e brincando, passeando, convivendo mais com ele. Bem, gostaria de saber o quão bom é e se realmente é prejudicial a criança ir à escola tão cedo. Eu estou com o desejo de que ele não estude mais até que seja obrigatório, até porque não trabalho fora e tenho tempo total para ele. Então, nos estudos científicos é comprovado que uma criança que entra muito cedo num berçário, numa creche, quando ela chega no 3º, no 4º ano, ela ainda é pequena, ela está com 8, 9 anos, ela já está estressada. Por isso há um nível de crianças estressadas muito grande. Muitas crianças estressadas porque saíram do seu convívio muito cedo. Então eu entendo o e-mail que a telespectadora enviou. Agora, Darleide, existem parques, existem atividades, onde tem criança. Então, é possível levar os filhos para um parque. Ali está cheio de criança que pode brincar. Aliás, quando eu já liguei algumas vezes para sua casa e você não está em casa, você está lá embaixo no parquinho com seu filho. Porque ali ele tem contato com outras crianças, então tem o tempo de brincar. E isso é muito interessante e muito bom, porque a criança que tem limites é uma criança que vai ser um adulto seguro. Hora para levantar, hora para comer, hora para brincar, hora para estudar. Não é uma criança robô, é uma criança que está sendo estruturada dentro do padrão daquela família. E ele vai aprender. Então, isso é saudável. Agora, aqui fica uma questão em aberto que a mãe está vendo os prejuízos, né? Você, mamãe, está vendo o prejuízo, você está identificando que alguma coisa mudou desde que seu menininho foi para a escola, e você termina dizendo: eu tenho tempo, eu fico em casa, não trabalho fora, eu me sinto culpada, minha consciência está pesando. O que a gente faz com esse monte de ideias que você mesma tem a respeito da situação que você está vivendo? Se está incomodando, muda de ideia, muda de padrão, tira o menino da escola, volta para ficar com ele e faz tudo isso que você mesma disse aqui no e-mail. Estou errada? De jeito nenhum. É? Perfeito. Porque a mãe é a primeira professora do menino, da menina. A família é o primeiro mundo, a família é a primeira escola. Isso funciona muito bem, especialmente nessa situação que apresenta aí, me parece bem estável. Sim. A educação que já começou a passar para essa criança desde pequenininha. Agora ela está crescendo, 5 anos, e ela começa a aprender o costume daqueles que não tiveram bom costume. Pois é. Porque a criança aprende aquilo que está vivenciando. E seria bom que eu, no meu parecer, abrace essa criança, fique com ele até a idade... Porque nós estamos vivendo, direito que... uma educação secularizada, nós somos empurrados pelo secular. E de repente você entra no que o mundo quer e não no que você quer. Né? Eu tenho uma netinha que está com 2 anos e meio, uma doçura, mora com a gente,
E começamos a discutir, conversar, né, se ela entraria numa escolinha, né, para a idade dela. Primeiramente, ela teria que perder as fraldas, né? Não aceito com fraldas. E eu então falei, é muito cedo, gente, não façam isso, deixa ela aqui em casa. E está em casa, sendo cuidada. Eu não sei se vai acontecer dela ir para a escola com 2 anos e meio. Eu vou ficar muito machucado, vou sofrer muito, porque não acredito que seja a idade para levar uma criança e tirar fora de casa. Eu não acredito. Não deixe, não deixe. Use sua autoridade de educador e não deixe. Kelvin, você... A gente está falando aqui de limites, tempo de ir para a escola, e eu me lembrei que a sua mãe não trabalha fora, não trabalhou fora. Isso mesmo. Como que é essa questão do tempo dos seus pais com vocês e sua mãe estar em casa o tempo inteiro? Como você disse, a minha mãe não trabalha, ela cuida da gente bastante em casa. Mas vocês são ricos, vocês têm dinheiro? Não, eu não diria não, rico, mas vocês de têm uma maneira estabilidade boa, ou vocês já passaram por momentos bem difíceis? Já passamos por momentos assim que eu não desejaria que ninguém passasse. Sério, Momentos Kelvin? muito difíceis, até mesmo quando estivemos lançando o primeiro trabalho nosso primeiro CD, tivemos que vender a casa e ir morar de aluguel, né? Vendemos a casa própria para produzir o CD. Ali passamos por muitas dificuldades, inúmeras, não poderia citar todas. Mas você perguntou sobre o tempo que a mamãe pode passar comigo, porque ela não trabalha, ela passa o dia em casa. E eu quero dizer que muitas vezes o que tem levado aos filhos hoje em dia a não respeitarem os pais, a estarem um pouco estressados, né, como você citou, é não passar tempo com os pais. E graças a Deus, essa virtude eu e meu irmãozinho, que é o Willi, nós estamos tendo. Eu tenho muito tempo para conversar com a minha mãe, me abrir com ela. O meu pai chega bem à tardinha, mas também tenho muito tempo para ficar com ele, então meus pais, eles tiram muito tempo mesmo para ficar comigo. Isso tem nos acalmado bastante, tem nos dado uma confiança, né? Tem nos mostrado que nós temos amigos dentro de casa para desabafar, para conversar em qualquer situação. Mas, Kelvin, o fato de sua mãe não trabalhar fora significa também que algumas coisas, que vocês não têm tudo. Porque como vocês são uma família humilde, que não tem, posses, enfim, já comprou a casa nova? Já bem pequenininha, a gente vai construindo, mas já compramos, graças a Deus. Ok, agora tem um cantinho de vocês, com simplicidade. Amém. E aí a pergunta é, e aquelas coisas que você gostaria que a mamãe, que vocês gostariam de ter? O tablet, sei lá, o celular, a roupa nova, o tênis de marca, e que muitas vezes vocês olham, não tem. Como é que você lida com, os amigos têm, vocês não têm, e a mamãe não trabalha fora? Puxa, ela poderia trabalhar fora e trazer um dinheirinho a mais para casa. Olha, para falar a verdade, eu prefiro que ela não trabalhe do que ela trabalhar e eu ter estes produtos modernos que hoje os jovens têm tanto, né? Eles querem ter, né? Para mim, vale mais a presença da minha mãe em casa para a gente conversar do que alguns produtos. Muitas vezes eu vejo meus amigos na escola, né, na rua, com esses produtos modernos, e eu não me rebaixo, né? Não fico para baixo por não ter esses produtos. Tenho o celular, tenho o computador, para mim o computador é suficiente, né? Não preciso de ter um tablet. Quem sabe no futuro... Se tivesse, tudo bem, com né? certeza, mas tudo bem. Mas você não está desejando, não, ai meu Deus, eu quero muitas muito. pessoas ficam ali tristes, né? Rebaixadas porque o amigo tem, o parente tem e ela não tem. Mas eu tenho me contentado com o que eu tenho, porque tudo que eu tenho é através do suor do meu pai. Meu pai tem ralado bastante para manter a nossa família. E eu tenho agradecido a Deus porque Ele tem dado forças para o meu pai, né? O trabalho do meu pai é bem duro, bem difícil. E eu tenho agradecido a Deus porque eu também tenho conseguido ajudar minha família, juntamente com o Kelly, com meu pai, com minha mãe, que tem me levado às igrejas para louvar a Deus. E eu tenho conseguido ajudar minha família, né, na questão financeira, e também tenho levado muitas almas ao Senhor através do nosso ministério. Kelvin, quando eu sei de um pedaço da sua história, de que quando seu pai certa vez sofreu um acidente, ele ficou de cadeira de rodas? 8 meses deitado numa cama sem conseguir praticamente se mexer. Ok, aí você na época tinha o quê? Uns 8, não? Tinha mais ou menos 9 para 10 anos. 9 para 10 anos. Isso. Aí você acabou sendo o hominho da casa, né? Você já estava com seu CD, viajando, cantando, etc. E seu pai é que passou a ser cuidado pelo próprio filho, né? É verdade. De alguma maneira, assim. É verdade. E nessa época, conta como é que você foi bombardeado por convites de você deixar de cantar para Deus, de louvar a Deus, de estar nas igrejas. E aí você foi convidado, por exemplo, a ser jogador de futebol.
Mas você só tinha 10 anos. Isso. Como é que um menino aos 10 anos de idade, vendo o pai sobre uma cama, faltando dinheiro em casa, tendo que pagar aluguel porque tinham vendido a casa, e aí chegam para você um menino lindo, você é muito bonito. Obrigada. E ainda, como é que você soube administrar isso? E até porque o seu irmãozinho no intervalo dizia para mim assim, e o meu irmão adora futebol. Como foi? Eu gosto de praticar para ser jogador de futebol? Olha só, eu, Daleide, por onde as igrejas, por onde eu tenho passado, eu sempre conto que quando a gente vendeu a casa para gravar o meu primeiro CD, o inimigo não gostou do nosso projeto. E então ele lançou meu pai do terceiro andar, meu pai caiu, como ela já disse, ficou 8 meses sobre a cama sem conseguir andar. E ali a gente já tinha dificuldade de ir para as igrejas cantar. Meu pai não podia me levar, tinha que alugar táxi, ou meu tio, quando podia, me levava. E aí o inimigo, vendo que a gente estava com dificuldade, começou a lançar propostas para a minha vida. Como ela disse, fui convidado para jogar em 2 grandes clubes aqui do Brasil e ofertas assim que poderiam tirar o meu pai daquela situação, querendo dizer, né, que com o dinheiro que eu poderia ganhar através do futebol, eu poderia melhorar a condição do meu pai, poderia fazer uma cirurgia no meu pai para que ele pudesse melhorar. E eu ali querendo que meu pai voltasse a ser um pai normal, né, mas queria continuar seguindo a Jesus. Pela primeira vez eu rejeitei o primeiro clube, veio a segunda proposta, a gente ficou ali, né, queria curar meu pai, mas queria seguir a Jesus. Recusamos também. O inimigo não gostou, mandou uma outra proposta que ela ainda não citou, que foi de gravar músicas sertanejas. Então, eu queria tirar meu pai daquela situação, mas a gente recusou para a honra e glória de Cristo, porque, como meu pai disse no início, desde quando eu nasci, eles me contam que me dedicaram para a obra de Jesus, porque o meu nascimento e o nascimento do meu irmão foi um milagre de Deus. Os médicos diziam que a gente não ia nascer. Então, meu pai me conta, mas a minha mãe, que eles me dedicaram para seguir a Jesus, para levar almas a Jesus. Então, eu não quis me desviar de Jesus, recusei a proposta e, após alguns meses, os 8 meses, o meu pai sentiu o desejo de ir a uma igreja. Ali participamos de um grupo, na verdade não era uma igreja, era um grupinho, né? Chamamos de pequeno grupo. E ali o pastor fez uma oração, fez um apelo e convidou a todos aqueles que queriam receber uma bênção a orar todas as madrugadas. Meu pai, durante muitos dias, ele orou e depois de 2 noites que ele estava orando, daquele dia em diante, ele nunca mais sentiu uma dor de coluna, nunca mais teve que tomar um comprimido para uma dor de coluna. Seu pai foi curado? Curado por Jesus. Nenhum médico teve que fazer nada. Meu pai hoje é um homem normal, meu pai brinca de futebol comigo. E eu, assim, às vezes eu paro para pensar no que Deus fez na vida do meu pai. Parece que não é muita coisa, parece que apenas ele foi curado da coluna, mas quem viu a situação que ele estava passando pode dizer que é um grande milagre. Hoje eu agradeço a Deus, porque Deus curou meu pai. Eu agradeço a Deus porque Ele me deu forças, né, para vencer as tentações do inimigo, futebol, música, sertanejo. Então, eu agradeço muito a Deus porque me deu uma família maravilhosa e porque esteve com a minha família desde o início, né, da união dessa família. Agradeço muito a Deus. Você foi convidado também para participar de novelas, né? Isso, Garoto Propaganda e muitos outros. E sempre não? Sempre não, porque meu objetivo é levar almas a Jesus. Mas, Kelvin, isso não é um discurso que os seus pais ensinaram para você assim? Tem que ser assim, tem que ser assim? Ou é um negócio que você acredita de verdade? Confessa-se. Eu acredito com fé que Deus, Ele é o nosso único Senhor. Às vezes as pessoas por onde a gente tem passado perguntam: Kelvin, os seus pais que te obrigam a cantar, a falar assim, a fazer suas decisões? Não, eu sou uma pessoa, um jovem natural, sabe? E eu faço as minhas próprias decisões através dos conselhos deles e da Bíblia. Eu busco sempre conselhos, a Bíblia, quando eu não entendo muito bem o que a Bíblia quer dizer, eu vou sempre a eles, sou muito aberto com eles. Então, assim, eles não falaram, Kelvin, fala tudo isso hoje lá no consultório de família, no programa da Daleide. Não, eu nem sabia o que eu ia falar aqui. Então, assim, foi uma coisa que despertou no meu coração, né? Você citou esse problema que meu pai teve, eu tive essa oportunidade de falar, mas eles nunca me obrigaram. Você é natural. Natural.
Ai, gente, não é bonito, não é lindo de ver? E tem muita gente aqui mandando e-mail, mandando abraço pra você, por onde você já passou, cantando, louvando a Deus. Ele prega, ele canta, coisa mais linda. O irmãozinho dele daqui a pouquinho vai recitar durante o programa. Ele já me perguntou assim no último intervalo, quando é que você vai me chamar aí? Eu vou te chamar. Darleide. Oi, amor. Eu quero, inclusive, você tá falando que mandaram um e-mail aí, mandou um abraço para mim. Eu quero mandar um abraço para minha família lá do Espírito Santo. Eu tenho certeza que eles estão, né, me assistindo. Divulguei no Facebook, etc. E eles estão me assistindo, né? A família LC que está aí com certeza do outro lado da tela. Um abração a todos vocês. E foi eles que me deram essa oportunidade de estar aqui. Agradeço muito a você, a equipe Novo Tempo e também a equipe LC. Obrigada. Obrigada a você pelo carinho. É verdade, mandar um abraço para o Luiz Cláudio, para a Mary, que certamente estão acompanhando a gente. Com certeza. Muito obrigada, viu, por vocês terem nos ajudado a fazer com que essa família chegasse até aqui, para a gente ter essa noite gostosa aqui aprendendo com eles. Nosso intervalo rapidinho, a gente já volta. Até já.